Então, pessoal, continuando agora a lição de terça-feira, da segunda lição desse segundo trimestre de 2018, tem como tema da semana Daniel e o tempo do fim. Agora nós vamos então analisar a estátua de ouro. Das entrelinhas da lição, nós vamos destacar aqui um pouco sobre a formação desses nomes, né? Os nomes hebraicos e os nomes babilônicos e os seus significados. Essa vai ser a primeira parte então da terça-feira. Vai lá, Ricardo. Bom, quem está acostumado com o canal já ouviu a gente falar da expressão hebraica Shem, nome. Ela carrega uma conotação muito grande com relação ao ser da pessoa, a natureza da pessoa, aquilo que ela pensa, a consciência dela, aquilo que ela carrega no seu coração. Aqueles nobres, aqueles príncipes levados lá, a intenção de Nabucodonosor era que eles pensassem, eles agissem, eles introjetassem toda a cultura, toda a forma de pensar babilônica. E uma das coisas que ele se utiliza para isso é trocar o nome. A gente vê, por exemplo, Ananias. Significa Yahweh misericordioso ou Yahweh grandioso. Aí foi trocado o nome dele para o Sadraque, né, é o Shadrach, que significa servo de Sim, ou mandamento de Ancu, ou inspiração do sol ou amigo do rei. Esse Sim, né, é o mesmo Ancu, é o deus da lua. Aí vamos lá, Azarias, significa Yahweh ajuda. Ficou Avdanego, que significa servo de Nebo, seria o Sol ou uma estrela movente, associada geralmente ao planeta Mercúrio, que é o deus da sabedoria e da agricultura. Aí Misael é uma pergunta, quem é como Deus, né? E foi trocado para Meshach, né? que significa quem é como Aku, que é o mesmo Sim. O interessante aqui é o seguinte, cada província, vamos dizer assim, do Império Babilônico, ele tinha um deus guardião. O que não é diferente que cada cidade brasileira também tem um santo padroeiro da cidade. É verdade. A gente, por exemplo, tem Ur, que o Alexandre mostrou no mapa. É Sim ou Ancu, que é o deus da lua, que é o padroeiro dessas... Padroeiro não, é o deus guardião dessa cidade. Eridu é Nippor ou Enlil. Aí a Cucutai é Nergal. Aí Borsipa é Nebo, que falamos também com relação ao nome dele. E agora a cidade babilônica é Marduk. E esse Marduk, ele teve o nome dele modificado para Belu, que significa dono, e depois Bel. O nome de Nabucodonosor, na verdade, ele vem justamente de uma associação com esse deus, que é o Marduk ou Bel. Acaba depois, tem uns nomes similares, por exemplo, Baal. Bom, aproveitando então a linha, né, da lição, que traz sobre a estátua que Nabucodonosor construiu. Ele construiu de acordo com o que Daniel tinha orientado? Não, né? Então a gente percebe uma tentativa de elaborar um discurso aí da parte de Nabucodonosor. Daniel deu para ele a interpretação, ele reconheceu a interpretação que era de Deus, que vinha de Deus, que dizia que ele era cabeça de ouro, mas depois viriam outros reinos, né? Peito, coxas, pernas e pé. Agora, o que ele faz? Elabora uma estátua que é toda de ouro e manda que todos adorassem essa estátua. Essa estátua não era apenas um deus ou apenas um objeto de adoração. O que estava sendo adorado ali era a ideia de que o reino de Nabucodonosor duraria para sempre. Não tem pedra, não tem braço de ferro, o que tem é o reino de Nabucodonosor durando eternamente. Então ele estava agindo como uma contrafação da profecia dada por Deus. E por causa disso, né, as pessoas que não se dobraram diante da estátua do Nabucodonosor, eles tinham um preço, né, que é ir para a fornalha. E na fornalha aparece um quarto elemento, né, Ricardo? Isso. Quem seria esse quarto elemento? Aqui a gente tem algumas questões interessantes. Por exemplo, a gente tem Calvino. Calvino entende que era um anjo. E que Calvino não consegue reconhecer nesse anjo do texto como sendo o Messias, que seria o Messias, porque Nabucodonosor não teria como saber isso. Vamos seguir. A gente tem lá Adam Clarke, que também entende que era um anjo. A gente tem F.F. Bruce, que também não acredita que seria Cristo pré-encarnado. E a gente tem a visão de Ellen White, que entende que é o Cristo pré-encarnado. Só que veja bem, por que eu estou trazendo todos esses autores e por que trouxe Ellen White? Isso não é uma visão unicamente adventista. A gente, por exemplo, tem T.
Robinson, que acreditava que aquele anjo seria Cristo. A gente tem Warren, que também acreditava que era Cristo. E a gente tem Jameson Brown, que também acreditava que esse anjo seria Cristo. E tudo isso vem de onde? Vamos lá, vamos agora analisar o texto, vamos analisar os versos. Primeira coisa, no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Muito bem, então veja bem, aqui Nabucodonosor utiliza Malach, que significa anjo ou mensageiro do Senhor. Daí agora vamos lá, dá uma lida no versículo 25. 25. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Filho dos deuses, a tradução aí está filho dos deuses. Toda essa questão gira em torno desta frase. Em aramaico está lá, Damer, Levar, Elohim. É aramaico, não vamos esquecer. Então não está Elohim. Elohim, o pessoal que está acostumado com o canal, plural, né? É um plural que denota que é utilizado para Yahweh, para Deus. E as evidências de que seria Cristo lá, que estão nesta frase aqui, utiliza Bar, né, e Elahim. No Targum, o Targum é a Torá em aramaico. No Êxodo Shemut 18:11 e no Devarim, Deuteronômio 1:11, utiliza a expressão aramaica Elahim como um correspondente de Elohim. Então seria filho de Elohim. E alguns interpretam que aqui Nabucodonosor estaria, de certa forma, ou consciente ou inconscientemente, reconhecendo ali o Messias em função dessa correspondência entre Elahim e entre Elohim. Agora a gente tem um outro fator. O livro, foi nesse capítulo, notadamente, foi escrito por Daniel. Então a escolha desse termo também seria mais um fator que poderia levar-nos a crer que esses termos foram escolhidos em função de que Daniel entendia que aquele quarto homem era o Filho de Deus, né? Vamos dizer nesse sentido assim. Há outras interpretações, obviamente, porque dizem que Ben Elohim é uma expressão, mesmo que seja plural, que ela pode ser aplicada exclusivamente a anjos. Mas temos a nossa posição no Espírito de Profecia, para a gente fica mais fácil. Estão aí as entrelinhas, né, da lição de terça, a estátua de ouro, né? Eu queria agradecer, né, na verdade, esse símbolozinho que está rodando aqui, com a indicação da lição, alguns CGs que estão aparecendo aí para vocês, é do nosso amigo Manuel, que está aí colaborando com o canal. Então, Manuel, muito obrigado aí, o canal está ficando mais dinâmico, mais bonito aí, graças à colaboração aí dos irmãos. Só para a gente não ficou faltando um ponto na questão da estátua, o pessoal que assiste os vídeos do Rodrigo Silva, né, ele fala que qualquer arquiteto veria que aquelas medidas são impossíveis de ser propriamente uma estátua, né? E que ele fala que seria um obelisco. Só recapitulando, a expressão aqui aramaica é tselem e a imagem. Se você for lá no Espírito de Profecia, você vai ver, ele vai te usando a expressão imagem. Legal, pessoal, encerramos aqui então a lição de terça. Nos vemos então na próxima lição. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, deixar seu joinha e comentar alguma coisa aí sobre a estátua de ouro. A imagem de ouro.